Estamos de volta com o grande debate, hoje falando sobre regulação das redes sociais. O governo Lula tem traçado um plano de ação para evitar a derrubada de 2 decretos que estabelecem novas regras para a atuação de Big Techs no Brasil. A CNN apurou que ao menos 2 secretarias têm acompanhado essa atuação da oposição no Congresso Nacional contra os atos do Executivo. E esses órgãos, essas secretarias, articulam formas para evitar a derrubada. O plano prevê o discurso de que os decretos de Lula têm legitimidade, que determinam regras específicas a partir de uma legislação já existente e que respeitam o Congresso Nacional, o papel do Congresso Nacional. Vamos então voltar a esse debate. Poit, o Congresso tem força para derrubar esses decretos de Lula sobre Big Techs? O Congresso tem muita força para derrubar esse decreto e esses decretos, e espero que derrube, pautado na técnica, na análise da consultoria, José Eduardo, né? Mas espero que derrube, né? O Congresso já demonstrou força, obviamente não sabemos por quais interesses, de vetar, inclusive, historicamente, né, uma indicação para ministro do Supremo, que foi a indicação do Messias ali na figura do Senado. Agora que junta uma sessão do Congresso, que são senadores e deputados, tem toda a força e legitimidade para derrubar esses decretos. Espero que a discussão seja técnica e não política ou com base em troca de favores, cargos e emendas, que é o que infelizmente acontece historicamente, seja com governo de direita e esquerda no nosso país. Novamente, Ju, o Congresso derrubando esse decreto, ele não está sendo contra regular as Big Techs, está sendo contra o governo federal, o executivo, querer legislar sozinho. Não pode. Levar para a consultoria, e o José Eduardo colocou bem, analisar ponto por ponto é responsabilidade do senador, presidente do Senado, o Davi Alcolumbre. É responsabilidade. O que ali é inovação primária? O que é inovação secundária e seria aceitável? Para mim, tem só inovação primária ou muita inovação primária. Esse decreto não pode criar obrigação nova, não pode ampliar competência de agência, não pode organizar fluxo de notificação e moderação. Não pode. Ele não pode. Isso é inovação primária, isso não está falando na lei. Não tem nenhum pontapé inicial na lei, nós vamos poder mudar o fluxo da notificação e ampliar poderes de agências, a ser definido depois por um decreto. Não existe isto a respeito de moderação de conteúdo online, de Big Tech, em lei nenhuma. Por isso, da minha indignação, sem paixão, Zé, sem defesa, porque isto, concentração de poder, é muito perigoso. E normalmente regimes autoritários, não estou dizendo que é o caso deste, ao longo da sua história, utilizam defesas de causas boas para concentrar poder. E, na minha visão, é algo que está acontecendo aqui nessa situação. Novamente, né? E se fosse dado esse poder ao seu inimigo, ao seu opositor político, você estaria de acordo? Né? Estaria tudo bem? Dar ao Bolsonaro, ou à família Bolsonaro, ou aos seus escolhidos, o poder para moderar conteúdo na internet? Nem ao Bolsonaro, nem ao Lula e nem a ninguém, se não for discutido no Congresso. O governo, Ju, quer mandar decretos, quer moderar conteúdo, quer sugerir regulamentação em Big Tech, manda um projeto para o Congresso. Se é defesa de causas tão importantes, manda um projeto para o Congresso. E aí vamos discutir lá. Cardoso, o Congresso tem força para derrubar esses decretos? Poder tem, mas antes eu quero fazer uma pontuação. Poit, ao contrário, e eu vou divergir de você, o Congresso, o presidente da República pode, por decreto, mexer em competência, sim. Artigo 84, inciso 6, letra A da Constituição, que foi alterado pela emenda à Constituição número 32 do Fernando Henrique Cardoso. O artigo 84, 6A diz: compete ao presidente da República dispor, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da administração federal. Esse é um dos casos que todos os constitucionalistas reconhecem, que eu posso mexer na organização da administração federal, fixando competências que, evidentemente, se atribuam aos órgãos, alargando-as, definindo-as. Portanto, este caso é um dos poucos, como eu disse há pouco, em que pode um decreto presidencial estabelecer para não ser fiel à execução da lei, mas pode ter um caráter inovador. Por isso, alguns dizem que isto aqui é uma cópia dos regulamentos autônomos independentes da França. Isso aí é a doutrina fala. Então, este exemplo que você deu, com todas
as licenças e vendas, ele não procede, a meu ver. Segundo, a Advocacia Geral da União não é advogado do Lula, nem do governo, é advogado do Estado brasileiro. Claro. Então, ele tem cometimentos e atribuições, sim. Como a Polícia Federal é um órgão de Estado, e quem nomeia o diretor-geral da Polícia Federal é o presidente. O advogado-geral da União, quem nomeia é o presidente. Ou seja, são órgãos de Estado. Função, até advogado-geral da União, que eu nobremente e com muito orgulho exerci. Não pode estar a serviço do governo. Tanto que, quando você é chamado para ser um advogado da União, vai intervir num processo para defender um servidor, a AGU vai firmar um parecer para ver se esse servidor atua corretamente ou não. Claro, então, não é o advogado do Lula, o advogado do governo, é o advogado do Estado brasileiro que recebeu funções por um decreto que, nos termos do artigo 84, 6A, poderia ser firmado. Então, aí, a minha discordância. Por isso que eu não posso ter paixão, eu tenho que olhar ponto a ponto. Claro, não é o decreto todo que tem que ser suspenso. Se tiver algum ponto errado, suspende aquele ponto. E o Congresso tem poder para fazer isso? Sim, mas sempre não. A Constituição é clara quando permite ao Congresso Nacional, excepcionalmente, sustar decretos regulamentares ou regulamentos quando ultrapassem o limite da lei. Então, só posso, por exemplo, neste caso, não pode sustar. Não pode sustar porque está dentro da lei. Posso concordar, posso discordar, posso gostar do Messias, não gostar. Isto aí pode. Tá? E o Congresso não pode sustar isso. Porque se sustar coisa que não abusou da lei, o que eu faço? O Judiciário recorro. O Judiciário vai dar a última palavra. Porque o ato que o Congresso Nacional susta é revisível pelo Poder Judiciário também. Então é necessário muito cuidado, examinar ponto a ponto, olhar a Constituição, olhar a lei, ver o que ultrapassou os limites da lei, se é que ultrapassou. E aí eu digo, não, isso aqui não pode. Agora, tudo? Não. Tem coisas que estão absolutamente dentro da lei, inclusive esse exemplo que você mencionou, que está inteiramente guarnecido, a meu ver, pela Constituição, por força de uma mudança que nem o Lula que fez. Foi o Fernando Henrique Cardoso, emenda constitucional número 32.